Capítulo 2 – Minha missão. A névoa noturna era densa, tornando impossível distinguir o rosto do meu oponente. Mas só de olhar para sua forma, eu sabia que tinha que ser um Bemon. Quem mais poderia ser? Não havia tempo para pensar. Precisava salvar minha própria vida. Se ele acertasse um golpe, eu, com minha meia defesa Thunder Armor, acabaria sendo reduzido a uma pasta de carne. Sem escolha, decidi arriscar. Concentrei o pouco de energia das trevas que ainda tinha em minhas mãos, emanando um brilho negro sutil. Usei a mesma tática de antes, ataque direto. Descobri que, ao canalizar minha energia das trevas nas mãos, os meridianos que tinham sido danificados recuperarão-se rapidamente em cerca de 6.070%. Boom! Fui lançado ao ar pela força bruta do oponente, como se meu corpo inteiro tivesse sido rasgado. Sangue jorrou da minha boca e eu caí pesadamente a 5 metros de distância. Se eu não tivesse usado minha energia das trevas, esse único golpe poderia ter sido fatal. Por alguma razão, ele não continuou o ataque. Se ele tivesse dado mais um golpe, eu teria morrido com certeza. Eu me levantei com esforço, trêmulo, e cuspi mais sangue. O oponente fez um som de surpresa. Eu olhei atentamente e fiquei chocado ao descobrir que meu inimigo era meu próprio pai. Pai, é você? Perguntei, dificilmente. Um sorriso satisfeito apareceu no rosto do meu pai. Nunca imaginei que você seria capaz de resistir a 2 dos meus socos. Agora posso confiar em você para completar a missão. Missão? Eu estava cheio de dúvidas. Ele continuou, usei 10% da minha força no primeiro soco e acrescentei mais 10% no segundo. Eu achava que você não conseguiria se levantar, mas vejo que você tem treinado duro recentemente. Ri amargamente por dentro. Este é o meu pai? Não dava a mínima para se eu viveria ou morreria. Se eu fosse um pouco mais fraco, estaria morto agora. O que era aquela energia negra em suas mãos? Perguntou meu pai. Eu gelei. Lembrei-me de que minha avó tinha dito para não deixar meu pai descobrir sobre a existência do Demonic Technique. Fingi surpresa e disse, que energia negra? Você deve ter visto errado, talvez porque está muito escuro. Meu pai, que não é muito perspicaz, não pensou muito sobre isso. Ele apenas franziu a testa e disse, bem, vá descansar. Venha me encontrar amanhã de manhã. Tenho uma missão para você. Eu acenei e respondi calmamente, certo. Depois disso, eu voltei para casa, arrastando meu corpo dolorido. O corpo dos Bemong é excepcionalmente forte. Além disso, já tinha completado o primeiro estágio do Thunder Armor, que transforma completamente o corpo. Em uma noite, minha condição tinha melhorado significativamente. Que missão meu pai quer que eu complete? Liderar tropas em batalha? Impossível. Meus irmãos estavam todos em casa, então não fazia sentido me enviar, um novato em batalhas, para lutar. Qual poderia ser a missão? Além de lutar, com a autoridade do meu pai entre os orcs, tudo seria resolvido com uma palavra dele. Ele realmente precisa de mim? Cheguei à porta do quarto do meu pai, nervoso, e bati suavemente. A voz grossa dele soou, quem é? Pai, sou eu, Lei Xiang. Entre. Abri a porta e caminhei lentamente até o interior do quarto. Meu pai estava sentado em uma cadeira alta com um encosto, olhando para mim com os olhos semicerrados. Mantive a calma, imune ao olhar severo dele. Lei Xiang, você cresceu, disse ele. Sempre achei que você era o mais inútil dos meus filhos. Mas desde que você começou a agir de forma errática 4 anos atrás, você tem me impressionado muito. Embora você não tenha a forma robusta dos seus irmãos, sua força não é menor que a deles, e seu potencial é ainda maior. O Rei Orc me deu uma missão muito importante e quero que você a cumpra. Então era uma missão do Rei Orc. Mantive a expressão neutra e perguntei em um tom calmo, qual é a missão? Contei-me e farei o meu melhor para completá-la. Bem, você realmente é digno de ser filho de Leial. O Rei Orc quer que eu encontre alguém para atuar como espião entre os humanos. Você sabe, sempre fomos a raça mais fraca entre as 3 grandes raças. Por quê? Primeiro, porque não temos magia. Segundo, porque os orcs são geralmente menos inteligentes e não têm tantos líderes talentosos como os humanos. Sua missão é ir para o território humano e roubar suas táticas de guerra e informações sobre magia.
agir como um espião entre os humanos? Exato. Você tem apenas 16 anos e, mais importante, você tem sangue humano. Com sua aparência humana, você definitivamente será capaz de se misturar entre eles. Vou lhe dar de 5 a 10 anos para aprender tudo o que puder e voltar. Então, treinaremos nossas tropas por mais 10 anos. Depois disso, o continente será nosso. Você entende a importância dessa missão. Se você conseguir, o título de Rei Bemon será seu. Meu pai estava certo. Parecia que o rei Orc não era tão tolo, afinal. Ele sabia quais eram as fraquezas de sua raça e estava tomando medidas para corrigi-las. Para mim, também era uma excelente oportunidade. Aprender o conhecimento humano seria a melhor maneira de aumentar minha própria força. Eu respondi firmemente: pai, vou aceitar a missão. Pela primeira vez, vi um sorriso de satisfação no rosto do meu pai. Muito bem. Vá se preparar. Você partirá amanhã. Sim, pai, então vou me retirar. Após receber a aprovação de meu pai, deixei seu quarto. No caminho de volta ao meu quarto, meu coração estava inundado de emoções, algo que não sentia há 4 anos. Humanos. Seres que se parecem comigo? Estou chegando, Lei Xiang. De volta ao meu quarto, ainda era difícil conter minha emoção. Vou treinar um pouco, pensei. Troquei-me para o meu traje de treino e fui para o pátio. Comecei a canalizar o poder do Tianlei Xiajiayun por todo o meu corpo e, com um forte grito, comecei a praticar o Tianlei Shiba Quan, que meu pai me ensinou. Essa técnica de combate era feita para atacar frontalmente, potente e expansiva, perfeita para seres como nós, os Bimon. Foi uma invenção recente de meu pai. Cada golpe estava cheio de um ímpeto implacável. Parecia que o ar era meu inimigo, com cada golpe dando tudo de mim. Pó e terra voavam por todo o pátio com a força dos meus socos. Continuei até que minha força se esgotasse, suado e exausto, mas sentindo uma satisfação indescritível. Quando visitei o palácio do Rei das Bestas pela primeira vez, fiquei maravilhado com os imponentes edifícios. Apesar da construção rústica, a atmosfera era dominadora. Todas as casas eram feitas de granito maciço, demonstrando sua robustez. Meu pai e eu paramos diante do edifício mais grandioso. Os guardas leopardos, ao reconhecerem meu pai, disseram respeitosamente: Rei Leo, saudações. Meu pai assentiu e disse: informei-os da nossa chegada. O guarda fez uma reverência e gritou: o rei Bimon Leo solicita uma audiência. O chamado reverberou pelo palácio, e logo um segundo guarda leopardo veio até nós. Rei Leo, sua majestade o convida. Seguimos o guarda para dentro do mais magnífico edifício que já vi. O hall do Rei das Bestas tinha cerca de 20 metros de altura, sustentado por imensas colunas de granito. Ao lado do meu pai, parecia minúsculo. Antes que eu pudesse observar mais, meu pai me puxou e disse: Ministro Leo e meu filho Lei Xiang estão aqui para prestar homenagens. Rapidamente, ajoelhei-me com meu pai e juntos gritamos: Vida longa ao rei. Uma voz profunda e estável soou: levantem-se, não precisamos dessas formalidades. Levantamo-nos para encontrar o Rei das Bestas, um majestoso leão. Ele nos analisou, especialmente a mim, com olhos astutos e poderosos. Leo, este é seu filho mais novo? Se não tivesse me dito, pensaria que ele é um humano. Sim, Sua Majestade. A mãe dele é humana. Ele herdou a força da nossa tribo Bimon e a aparência de sua mãe. O Rei das Bestas admirou: ele realmente é o melhor para ser nosso espião entre os humanos. Você tem a grande responsabilidade do futuro de nosso povo, garoto. Não nos decepcione. Sim, Sua Majestade, darei tudo de mim. Excelente. Então está decidido, Lei Xiang será nosso espião no Império Dragon God. Esta missão é de suma importância e não deve ser revelada a ninguém, nem mesmo aos nossos aliados demônios. Ao sair do palácio, meu pai me deu um tapinha no ombro e disse: faça nossa tribo Bimon orgulhosa. Eu simplesmente respondi: sim, pai. A partir do dia seguinte, comecei a aprender os modos humanos com mercadores que já haviam estado no Império Dragon God. Em apenas um mês, já havia absorvido tudo o que podiam me ensinar. Estava cada vez mais curioso sobre o mundo dos humanos. Enquanto pensava, ouvi uma voz familiar: Lei Xiang, nosso pai quer te ver.
Era meu irmão mais velho, Lei Long, o único que era amável comigo. Ao sair, o sol brilhante me aqueceu, e lá estava ele, grande e imponente. Grande irmão, por que você veio pessoalmente? Por que não enviou um mensageiro para me avisar? Eu disse com indiferença: Ei, eu estava justamente com nosso pai e aproveitei para vir te ver. Ouvi dizer que você vai sair em uma missão secreta e que não nos veremos por um bom tempo. Apenas assenti, sem responder. Meu irmão mais velho já estava acostumado com meu jeito e não achou estranho. Bem, chegou a hora. Entre sozinho, vou me retirar. Está bem. Até mais. Respondi, entrando diretamente no quarto do nosso pai. Ele estava atrás de sua grande escrivaninha, lendo uma pilha de papéis. Pai, estou aqui. Ele levantou o olhar para mim e me entregou os papéis em sua mão, dizendo: dê uma olhada. Estas são as informações da sua identidade para sua missão secreta. Memorizei-as durante a viagem. Os comerciantes já te ensinaram tudo, e é melhor não demorar. Prepare-se e parta discretamente amanhã. Ao olhar os papéis, li: nome, Lei Xiang. Origem, Vila Lumu, perto da cidade Aika do Império Dragão Divino. Pai, Lei Fu, artesão. Mãe, Xadie, artesã. Desde jovem, gostava de artes marciais. Aos 10 anos, seu pai faleceu por doença. Aos 13, sua mãe também. Passou os últimos 3 anos vagando pelo continente. Personalidade introvertida. O restante descrevia detalhes da identidade. Foi meticulosamente feito, sem falhas. Eu sabia que alguém com o mesmo nome e sobrenome que eu havia sido eliminado pelos homens do meu pai. Era o jeito dele agir, não dando chances ao inimigo. Virei-me para olhar a cidade onde havia vivido por 16 anos, respirei fundo e iniciei minha jornada. Meu pai planejou que eu fosse diretamente à capital do Império Dragão Divino, Longsheng. Lá, estava uma das 4 principais academias humanas, o Instituto Tianpu. Meu trabalho era estudar lá e aprender tudo o que pudesse. Agora era maio, e o instituto começaria a admitir novos alunos em agosto. Então, eu precisava chegar lá antes de agosto e participar do exame de admissão. O dia estava belo, céu azul e sem nuvens. Eu ouvia os passarinhos cantando. Saindo da cidade que tinha sido minha prisão por 16 anos, senti um alívio imenso. Vestindo roupas de guerreiro e usando um chapéu amplo com um véu que cobria meu rosto, caminhei pelas ruas. Neste território de bestas, os humanos não eram bem-vindos, então escondi minha aparência humana para evitar problemas. Antes de partir, visitei minha mãe. Ela permanecia a mesma, sempre quieta e indiferente. Mãe, vou partir por um tempo e pode demorar até eu voltar. Ela apenas me deu um olhar rápido e voltou a se desinteressar. Já estava acostumado com sua indiferença. Desde pequeno, só minha avó me ofereceu algum carinho. Mesmo assim, ela é minha mãe, e me deu algo especial para entregar a alguém no Império Dragão Divino. Quando estava saindo da cidade, pedi ao meu irmão para cuidar dela. Após me afastar bastante da cidade, comecei a sentir meu humor melhorar, curioso com as novidades no caminho. Sob o sol escaldante, busquei abrigo sob um quiosque à beira da estrada. Era uma vendedora de frutas, uma loba de aparência idosa. Ela me perguntou o que eu queria, e respondi friamente: um pouco de cada. Ela me olhou com uma expressão de irritação e não se atreveu a dizer mais nada. Rapidamente, ela embalou um pouco de cada coisa e me entregou. Era um pacote tão grande, o suficiente para 10 pessoas comerem. Eu não poderia comer tudo aquilo. Não preciso de tanto. Devolva 3/4. Deixe o resto comigo. A velha senhora fez uma expressão de constrangimento e disse: mas eu não tenho troco para você. Eu pensei, ela não consegue trocar uma única moeda de prata? A vida dos orcs é tão difícil assim? Perguntei, a vida é tão difícil assim? Não se preocupe com o troco. Apenas devolva o excesso de frutas. Enquanto ela retirava algumas frutas, ela disse com resignação: você é muito bondoso. Com anos de guerra, vivendo perto da capital é uma vantagem. Aqueles nas zonas de guerra têm ainda mais dificuldades. Nós, orcs, só podemos comer se formos soldados ou se formos fisicamente fortes. Para alguém como eu, que não pode lutar, conseguir sobreviver já é um desafio. Estas frutas são suficientes?
Peguei as frutas que ela me entregou, sentindo uma pontada de compaixão. São sempre os comuns que sofrem em tempos de guerra, não importa o país. Quando estava prestes a ir embora, uma voz sinistra disse: "Jovem, deixe tudo de valor que você tem", ou "Ei, você será o nosso jantar esta noite". Virei e vi 3 figuras que já me cercavam: um urso, uma raposa e um lobo. O que falou deve ter sido a raposa, a mais astuta entre os orcs. Todos pareciam bastante genéricos. Resmunguei friamente: um assalto? Os 3 riram ao mesmo tempo. O urso zombou: "O que você acha? Entregue seus pertences ou você será nosso jantar". Com indiferença, perguntei: "Vocês fazem isso frequentemente? Atacam e comem viajantes?". Desta vez, o lobo respondeu: "Exatamente. Neste mundo, é a lei do mais forte. O fraco torna-se a presa do forte. Não entende essa lógica simples?". Dei-lhes um olhar rápido e disse: "Entendi, obrigado pelo conselho". Dei um passo à frente e ataquei o urso com um soco. Eles não esperavam minha reação. O lobo e a raposa avançaram com suas armas, mas eu continuei focado no urso, que ergueu sua grande pata para interceptar meu soco. Se eu não estivesse usando meu chapéu, eles teriam visto o sorriso frio em meu rosto. O urso foi o primeiro a cair. O som de ossos quebrando ressoou quando nosso impacto se encontrou. Antes que ele pudesse gritar, eu o havia jogado a 5 metros de distância. Eu conhecia bem minha própria força, e sabia que ele não se levantaria tão cedo. As lâminas dos outros 2 encontraram meu ombro e costas quase simultaneamente. Mas parecia que eles tinham golpeado uma placa de aço, suas armas vibrando com o impacto e nem sequer rasgando meu manto. Girei e acertei a raposa com um chute no peito. O som de ossos se quebrando era audível, e como o urso, ele foi lançado a uma boa distância, sangue jorrando de sua boca. Era óbvio que ele não sobreviveria. O lobo, em pânico, largou sua arma e tentou fugir. Sorri friamente, peguei a faca caída e a lancei, cravando-a em suas costas, prendendo-o a uma árvore próxima. Aproximei-me dele e disse friamente: "Foi você que me falou sobre a lei do mais forte. Espero que na próxima vida você seja mais esperto". O lobo murmurou com dificuldade: Você é tão cruel?". E expirou seu último suspiro. A velha senhora da banca de frutas já estava encolhida, tremendo de medo. Fui até ela, peguei as frutas que havia comprado e joguei uma moeda de ouro, dizendo: "Enterrei-os". Depois, segui meu caminho. Não me senti mal por matar. Desde jovem, meu pai me ensinou que entre os orcs, apenas a força é respeitada. Não deve haver misericórdia para com os inimigos, e eles devem ser destruídos com rapidez e eficiência. Ao sair dos limites da capital, percebi que o encontro no mercado foi apenas o começo de uma série de confrontos violentos. Bandidos e ladrões orcs estavam por toda parte. Com exceção das grandes cidades guardadas por soldados, pilhagens e saques eram comuns. Não era surpresa que, apesar de sua força inerente, os orcs fossem os mais fracos entre as 3 grandes raças. Minha jornada pelos territórios orcs poderia ser descrita como um caminho sangrento. Todos os bandidos que cruzaram meu caminho foram rapidamente eliminados. Depois de algum tempo, já nem sabia quantos havia matado. Cheguei à fronteira entre a terra dos orcs e o império do Deus Dragão. A fortaleza de Strulu bloqueava o caminho entre os 2 reinos, suas altas muralhas impedindo o avanço orc. Parei sob as muralhas e gritei: "Por favor, abram os portões e me deixem entrar". Um oficial humano na muralha gritou em resposta: "Quem é você?". Eu nunca me senti mal por matar. Desde jovem, meu pai me ensinou que, entre os orcs, apenas o poder dominante é a moeda de troca. Ninguém sente pena do fraco. Não se pode ser complacente com o inimigo. A vitória deve ser rápida e definitiva, sem dar qualquer chance de retaliação. Mesmo um leão caçando um coelho deve se esforçar ao máximo e eliminar o adversário sem hesitação. Fora da capital, percebi que o meu início de jornada assassina na loja de frutas era apenas o começo. Em todo lugar, havia orcs bandidos e foras da lei. Exceto nas grandes cidades guardadas por soldados, a pilhagem e a destruição eram comuns. Não é à toa que os orcs, apesar de sua força física superior aos humanos e demônios, são considerados inferiores entre as 3 grandes raças. Com tal comportamento, como poderiam evoluir?
Decidi então ajudar o rei Orc a colocar ordem em seu reino. Dizer que abri meu caminho com sangue durante minha jornada pelo território Orc não seria exagero. Todos os bandidos que cruzaram meu caminho foram eliminados. No final, perdi a conta de quantos matei, e já havia me tornado insensível à morte. Compreendi, ao longo dessa jornada, por que os orcs não podem vencer os humanos. Apesar de sua valentia natural, há poucos mestres entre eles. Dos centenas que matei, nenhum deles era digno de nota. Com o poder herdado da minha tribo Bemon, eu era como um tigre entre cordeiros. Finalmente, alcancei a fronteira entre a terra dos orcs e o império do deus dragão. A fortaleza de Strulu erguia-se na divisa, suas muralhas impenetráveis bloqueando o caminho dos orcs. Cheguei aos portões e gritei: por favor, generais, abram os portões para mim. Do alto das muralhas, um humano parecido com um oficial perguntou: quem é você? Respondi conforme havia planejado: sou um comerciante que estava negociando com os orcs. Nossa caravana foi atacada e saqueada por bandidos orc, e apenas eu consegui escapar. Veja, sou humano. E tirei o chapéu que havia usado por mais de um mês. O oficial olhou à distância, verificando que eu estava realmente sozinho. Sua voz suavizou: malditos bandidos orcs. Mas o que vocês estavam pensando ao negociar com eles? Vocês arriscaram suas vidas. Abram os portões para ele entrar. Pouco tempo depois, uma fenda se abriu nos portões e fui recebido pelos guardas. O oficial que falou comigo parecia impressionado com minha estatura e aparência. Ele disse: qual foi o tamanho do prejuízo? Fingi suspirar: só estou grato por ter sobrevivido. Os bandidos orcs são impiedosos. Eles matam à vista e roubam tudo. Ele respondeu: não se preocupe mais. Aqui, no Império do Deus Dragão, você está seguro. Vá e descanse na cidade. Agradeci profusamente e respirei aliviado por dentro. Strulu, baseado na cidade de mesmo nome, era uma novidade para mim. Era minha primeira vez em uma cidade humana, e tudo parecia fascinante. Era muito mais próspera do que as terras dos orcs. Aluguei um quarto em uma estalagem limpa para descansar. Sem o chapéu, senti-me exposto, mas também orgulhoso de minha estatura e aparência, que atraíam olhares curiosos. Caminhei pela cidade, comprei comida e retornei à estalagem. A noite já estava profunda quando tirei do meu pacote um mapa do Império do Deus Dragão. A distância até a cidade do dragão ainda é de mais de 3.900 quilômetros. Realmente, não é perto. Amanhã cedo, preciso começar minha jornada o mais rápido possível. Chegar mais cedo seria melhor para me preparar adequadamente para o exame. Guardei o mapa e me sentei de pernas cruzadas na cama, começando a praticar de acordo com o pergaminho do Decisão Demônio Celestial. Uma sensação de frieza e clareza começou a se espalhar por todo o meu corpo. Recentemente, sinto que minha habilidade no Decisão Demônio Celestial melhorou muito rapidamente. Embora eu tenha começado a treinar o segundo nível apenas há pouco mais de meio ano, já consigo usar algumas magias obscuras de nível intermediário. Sinto que a integração entre a força da escuridão e a armadura celestial está muito melhor do que antes. Será porque matei muitas pessoas recentemente? Na verdade, eu não sei. O Decisão Demônio Celestial é uma das técnicas mais avançadas da raça demoníaca, combinando artes marciais e magia. O primeiro estágio é voltado principalmente para matar, para o lado escuro e para a crueldade. Talvez meu progresso rápido se deva ao fato de ter eliminado muitos bandidos, o que se alinha com os requisitos da técnica.